Seja muito bem-vindo ao Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre tráfego pago, sobre estratégias que tu pode utilizar para o teu negócio para conseguir ter mais resultado, para conseguir conquistar os teus clientes no ambiente digital. Eu sou o Doug e não adianta eu enrolar muito em relação ao meu convidado, porque vocês já viram aí na thumb, já viram no título do vídeo, mas estou com um convidado mega especial hoje para a gente trocar ideia sobre um nicho muito massa aqui no nosso conteúdo hoje. E logo depois da vinheta aí eu já vou introduzir o nosso convidado. Muito bem, estamos aí hoje então com o professor Denis Barnes, nosso grande amigo aí, já conheço, acompanho o trabalho de bastante tempo, né? A gente já teve aí, se cruzamos por conta de outras empresas, de outros negócios, e hoje é um prazer trocar uma ideia contigo, quero deixar aí livre para te apresentar para a galera e já introduzir a nossa conversa. Agradeço o convite, então, Douglas, e sempre um prazer, né, cara, falar da minha área de atuação, falar sobre um tema que não é a minha expertise, né, que é marketing, mas que eu, cara, virei um apaixonado sobre a questão de marketing, empreendedorismo, vendas, né, e que impactou de uma maneira muito forte aí no meu trabalho, né, cara, na minha profissão, no meu futuro, né, cara, que eu gosto de dizer. Bom, sou fisioterapeuta de formação, né, de graduação, mas eu brinco que eu me considero muito mais um eletroterapeuta, para a galera entender o que é o eletroterapeuta, né? A área dentro da fisioterapia, dentro da estética, que trabalha com parte de equipamentos, tá? E eu posso dizer, Douglas, que eu vivi todas as fases do desenvolvimento dos equipamentos de estética no Brasil, cara. Caramba! Olha a loucura do que eu vou te dizer. Quando eu fiz essa disciplina, né, de estética, de dermato, né, que a gente fala lá na fisioterapia, existiam dois equipamentos de estética, cara. A gente tá falando isso aí em 1997, tá? Eu iniciei o meu curso em 95, 97, ali eu fiz essa disciplina. Existiam dois equipamentos, tá? Um ultrassom, que a gente chama de cabeçotezinho pequeno, tá? E um outro equipamento chama Electrolift. Cara, são equipamentos que não passavam na época de 3 mil reais. Caramba. Tá? Se a gente fosse falar de um atendimento naquela época na área da estética com esses equipamentos, a gente estava falando de atendimentos aí de 50 reais, 70 reais. Esse era o ápice do mercado. Era o ápice do mercado na área da estética, né? Na área da dermato. Hoje, cara, a gente está falando de equipamentos sendo vendidos aí no Brasil por 200, 300 mil reais. É loucura, né? Atendimentos, cara, que dependendo, né, do equipamento, né, do tratamento que essas profissionais estão fazendo, elas estão cobrando 600, 1.000, até mais, cara, em relação a um aumento de ticket, né, de valor dos atendimentos dessas profissionais. Então eu começo na área da fisioterapia, me apaixono pela área da eletroterapia lá na faculdade ainda, daí por muito tempo trabalhei como bolsista, né, na área de eletro, inicio a minha atuação profissional em clínica de reabilitação na área da fisioterapia. Legal. Entro dentro da universidade, né, a gente está fazendo esse nosso podcast aqui na Cidade Estrela, mas inicio na universidade aqui do lado, né, em Lajeado, na Univades, na área da físio, né, em 2013 eu inicio a minha trajetória na Univades. 20 anos atrás, olha 20 anos atrás, cara, 20 anos atrás. Na área da físio, então, em 2013, em 2008, a gente, um pouquinho antes de 2008, 2007, segundo semestre de 2007, a gente apresenta para a instituição uma ideia de abrir um curso de graduação estética. Né? Eu já trabalhava na área desde 2006, na área da estética, então 2003 na físio, 2006 eu começo a atender, né? Começo a me posicionar um pouquinho melhor na área da estética. Em 2007, segundo semestre, a gente apresenta um projeto, a universidade curte a ideia e a gente abre o segundo curso do estado de estética aqui, né? Em 2008. E daí a minha trajetória ela muda completamente, né? Eu largo a parte da reabilitação e venho completamente para a área da estética em 2008. E daí é uma história muito bonita que a gente fez aqui também dentro da universidade, né? Porque foi o primeiro curso no Brasil a ser reconhecido pelo Ministério da Educação com a nota máxima,
Olha aí. Né? E a gente está falando, né, de uma cidade interior, né, Caramba, com menos de sim. 100 mil habitantes, universidade que sim, ela é uma Sim, é uma baita referência, potência, é uma potência, mas cara, para te transformar isso, né, num curso referência a nível de Brasil, né, então em 2011 a gente reconhece o curso, e daí 2016, a gente tem o primeiro ENAD da área também, nota máxima, então o curso virou uma grande referência. Caramba. Claro que isso alavanca, né, quem estava envolvido nesse processo, eu era coordenador do curso na época, né, tanto do reconhecimento quanto do ENAD, e acabou me posicionando muito no que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é no offline, né, que era a presença dentro da academia, né, dentro da universidade. Então, eu tinha uma boa presença, né, dentro das universidades, como professor de graduação, pós-graduação, enfim. Caramba, muito bom. Né? Bom, já deu para perceber que histórias e conteúdo não vai faltar para nossa conversa, né? Nós estamos falando de um mercado aí, acho que um dos mercados maiores e mais lucrativos hoje a nível Brasil e também como referência do Brasil em relação ao mercado global aí, né? O Brasil é uma baita referência no mercado da estética. Então, acho que isso é um nicho de trabalho, é um nicho que a gente não abordou ainda aqui no podcast. E pegamos logo uma baita referência aí do assunto, então vai ser um prazerzaço trocar uma ideia sobre o mercado, sobre o nicho e principalmente sobre a tua transformação dentro desse mercado que também foi amadurecendo com o passar do tempo, com o passar da era digital, né? Da era que a gente vive hoje do marketing digital. Então, cara, que se tu puder contar um pouquinho mais pra gente aí de como era lá atrás, como te posicionava lá atrás, nessa época aí lá atrás ainda de professor, antes de se tornar coordenador, pô, rede social. Como é que era isso aí? É interessante, né, Douglas? Porque ao mesmo tempo que eu falo que eu vivi todas as fases da estética ou de desenvolvimento dos equipamentos, e eu acho que eu também vivi, cara, esse desenvolvimento do online, né, das redes sociais, enfim, né? Eu me lembro muito, assim, cara, ainda da época do Orkut, na época, né, do MSN. do boom do Facebook, cara, que era uma barbada vender, né, ou no Orkut ou no Facebook, que era simplesmente fazer um bannerzinho, fazer um card, anunciar, cara, e daí eu lotava a turma em Porto Alegre facinho. Sim, assim. era Oceano Azul total, né? Total, sabe? Por quê? Porque eu já tinha, né, a galera já me acompanhava como uma referência off, né? Então qualquer coisa que eu anunciava ali tinha um impacto, eu conseguia fazer um processo de venda. Legal. Isso nós estamos falando de que ano mais ou menos? Cara, a gente tá falando, a gente tá falando isso aí, cara, ali na faixa entre 2011 e 2014. 11 e 14 ali. Tá, Foi bem no início mesmo do Facebook, né? Isso, tá. Se ratear ainda um pouquinho antes disso, tá? Porque, né, eu entro no mercado da estética lá em 2006, mas 2007, 2008 eu já estava dando curso, então a gente já estava produzindo alguma coisa dessa panfletagem digital, Sim. tá? Literalmente a gente estava falando nisso, né, em panfletagem digital nesse período, e era uma situação muito fácil, tá? E eu acho que foi um período que eu me acomodei, cara, tá? E ali era a presença do digital era simplesmente para fazer um banner de venda. Tá? E como é que era? Desculpa te interromper, mas como é que era a captação aí? Tu captava para evento presencial, né? Cara, mas não tinha esse processo de captação. Era só aparecer. Cara, era simplesmente um banner e, cara, anunciando o curso. Tá? E a galera, ó, eu quero, então, olha, chama no direct, nem era direct, chama no privado. A gente, inbox, nem sei como é que não tinha Messenger, eu acho também logo no início. Cara, eu acho que a gente dizia assim, chama no privado, tinha ali alguma troca naquele período. Nessa época não tinha nem página ainda, era o perfil pessoal, né? Isso, tu não tinha pessoal. Isso. Né? Tu era amigo das pessoas, as pessoas não te seguiam, não existia o termo seguir ainda. Exatamente, né? Tá, cara? E eu me lembro, assim, cara, de fazer uma postagem de um curso, cara, sei lá, ter 50 comentários de galera, ó, eu quero o curso. E daí ali a gente começava a interagir e vender. E para mim, né, eu estava vinculado à universidade, fazer esse processo de venda dos cursos presenciais para final de semana, né? Sim. E simplesmente largava um card e, cara, a coisa acontecia, tá? Bom, que loucura. Eu fui vendo com o passar do tempo, cara, que essa parada ela foi diminuindo. Sim. E eu tava tão enraizado no offline, né, no trabalho lá na academia dentro da universidade,
que eu não acompanhei esse processo da evolução do digital. Eu simplesmente vi o impacto que essa panfletagem parou de funcionar, tá? E a gente daí está falando aí, Douglas, de começar a ter problema em relação à venda dos cursos presenciais, cara. 2018. Então, cara, eu fiquei muito tempo, uns 5, 6 anos. Só colhendo. Só colhendo, cara. Eu não precisei plantar nada, Sim. né? O plantar era o que a galera me conhecia do offline, Sim. tá? E comecei a ter problemas. Cara, mas, cara, é o mesmo conteúdo, será que saturou o mercado, né? Cara, eu não tava entendendo, né? E daí eu comecei a observar um pouco mais o movimento da internet e resolvi ir atrás de algumas formações em 2019, cara, tá? Segundo semestre de 2019. E daí eu fiz 2 formações que me impactaram muito, tá? A primeira formação foi o 8Ps do Conrado Adolfo, tá? Que é um dos dinossauros aí do marketing. O cara é uma lenda. Né? Lenda viva. E, cara, assim, 3 dias de curso foi muito bacana. Lá eu comecei a identificar alguns dos meus erros, né? Legal. Um dos grandes erros que ele fala lá é a terceirização do marketing, né, cara? A gente quase não tem esse problema aqui. A gente estava falando antes, né, de começar, e eu errei muito nisso, cara, né? Eu entendi a marketing como o banner, né, como a panfletagem. Naquele período, cara, também ninguém que trabalhou comigo naquele período me falou muito da importância da geração de conteúdo, enfim, tá? Não tinha muito esse tipo de troca. Sim. E daí quando eu cheguei lá, um dos primeiros frases assim que o cara disse, cara, um dos grandes erros dos empresários é a terceirização do marketing da sua empresa, né? A parte mais importante eles estão terceirizando. Ali já... Cara, daí eu já vi a primeira cagada ali que o cara tinha feito, né? E, daí ele, cara, daí eram 3 dias de imersão, e daí eu fui começando a entender um pouco mais dos erros, né? Entender a importância da criação de conteúdo. Esse curso dele é presencial? Tem imersão presencial? Presencial, legal, né? legal. Isso foi antes da pandemia, final de 2019, tá, né? Legal. E daí, cara, assim, foi num final de semana, e daí 2 finais de semana na sequência era o evento presencial do Érico Rocha da Fórmula presencial, né? Eu tinha feito a online, e daí também para mim foi muito impactante, né, cara? Porque eu comprei na época a Fórmula custava R$8.000. Sim. Né? Online, imagina. tá? E eu vinha do offline que a gente nunca cobrava nem para presencial. Imagina para online cobrar um valor desse para um curso. Mas, cara, foi tão impactante assim, né? Ver as CPLs, né? Ver ali os vídeos gratuitos, enfim, que eu realmente acreditei na parada. Né? Então, fiz o curso online. Achei muito bacana, mas ainda com aquela história assim, cara, eu tenho que pagar para ver mais. Sim. Né? Aquele receio. Cara, será que vai funcionar para mim? Será que o negócio é para mim? Aquela história que acho que muita gente passa, né, por esse processo. E daí ele anunciou o evento presencial em São Paulo, né, para a galera que tinha feito a fórmula de lançamento, né? E eu fui pro evento de São Paulo achando que ia ser um curso, né, cara, que ia ser um curso presencial. Quando eu cheguei lá, cara, era num daqueles complexos de exposição lá perto do Morumbi, do estádio de São Paulo, né, cara? E tinha 8.000 pessoas no evento, cara. Caramba. Tinha 8.000 pessoas. Cara, tinha uma praça de alimentação que parecia a praça de alimentação de show de rock, assim, sabe? Filas e filas. E eu disse, cara, mas o que é isso? Eu ainda não entendia o que é. Aí já começou a fazer conta, tá? Se era... Só, paguei 8.000 curso online. Só podia fazer o presencial quem tinha feito online. Daí o presencial eu paguei 1.000. Né? Então, cara, daí é a primeira coisa, o cara começa a fazer conta e, putz, esse cara tá tirando tudo isso. Ou esse cara vai abrir uma igreja, né? Vai abrir alguma parada dessas aí pra chamar gente. Mas foi muito impactante, cara, foi muito impactante. E daí, assim, pra galera que trabalha comigo, eu sempre digo o seguinte... Daí lá no evento presencial, claro, se repetiu muito das coisas que ele falava do online, mas ele veio com muita prova social, né? E daí também entender a questão da prova social foi impactante. Daí ele traz um depoimento, cara, de uma senhorinha que vendia artesanato, né?
e que começou a vender curso online de artesanato, e que ela fez 6 em 7, né, para a galera entender o que é o 6 em 7, é 100 mil reais em 7 dias, fez 6 em 7 vendendo curso de artesanato. Daí eu, como um professor universitário, com mestrado, pós-graduação, mestrado, fiquei, porra, cara, se a tiazinha do artesanato consegue fazer 100 mil em 7 dias, como é que o cara, com toda essa experiência, né, com todo esse conteúdo, com toda até a autoridade que eu já tinha do offline, claro, né, cara, como que tu não vai trazer essa parada para o online? Então ali, cara, foi 2 situações que eu acho que para mim foram determinantes, né? E naquele período eu tava sem agência de marketing, cara. Porque eu vinha de, sei lá, com 2 ou 3 trabalhos que não me deixaram satisfeitos com o retorno, enfim. E eu tava num processo de seleção de agência, né? Então eu tava ali conversando com algumas agências. Então algumas das falas que eu escutei lá, principalmente daí mais no curso do Conrado, cara, me ajudaram muito na escolha da agência que eu trabalho até hoje, né? Que é a gurizada da Paz Digital. E eu brinco com eles, né? A conversa com o Douglas ali, enfim, também, né? Até o Xará. Muito do que ele foi falando ali no nosso processo de conversa, de entrevista, bateu com a situação que o Conrado dizia lá, olha, a agência precisa te entregar isso, precisa, né? E qual é o teu papel como expert, né? Então, ali me ajudou. Né? E ali eu tomei a decisão de trabalhar com a gurizada que a gente está até hoje, que, cara, é o trabalho em conjunto, né? É a parceria realmente que o pessoal fala, né? Do expert com o lançador, né? A importância de entender. E ali eu entendi o meu papel na história. Né, Douglas? Eu entendi o meu papel na história, né? Hoje, cara, eu não terceirizo, né? Eu faço muita coisa por mim. Daí eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava discutindo com a gurizada sobre a questão de investimento, retorno sobre o investimento, quanto que se botou de grana, quanto que isso, quanto que voltou. Não, isso aqui cortamos. Então, assim, não é mais simplesmente um papel, cara, passivo na história, né? Eu consigo entender o que eu preciso cobrar da agência. Muito bom. Né? Eu entendo a necessidade deles. Vou te dar um exemplo clássico, assim. Ontem eles me passaram uns vídeos, a gente vai entrar em processo de lançamento, né, de captação agora. Legal. Né? A gente tem lançamento que inicia dia 22, espero que o Josué tenha colocado na agenda dele, né, cara? Já vamos cobrar do Josué ao vivo. Eu sei que essa agenda aí não é fácil, cara. Essa aí eu sei que não é complicado. Daí, ontem eles me passaram um vídeo de noite, né, cara? E me passaram alguns roteiros para gravar. E hoje de manhã, cara, às 7 horas eu já tava fazendo a gravação e mandando pra gurizada. E até a minha mulher me disse assim, pô, mas não podia ter mandado antes? Eu disse, cara, não é assim que funciona, né? O negócio é nosso, né? Então, se eles passaram ontem e a gente puder gravar rápido, largar na mão, para eles poderem... Ganhar eficiência. Bora lá, cara, pro nosso negócio. Então, não é reclamar que fez ou não fez, cara, bora lá fazer a parada que o pessoal tá pedindo, né? Fica a dica aí pra galera aí. Cara, é isso, velho. Quer ter resultado no digital, cara, tu tem que entender processo, não adianta. Não adianta. E daí, assim, cara, foi muito legal, foi muito legal. Foi muito legal e acho que foi muito importante ter sofrido por um período, né? Porque se a gente não passa por esse sofrimento, daqui a um pouco eu não tava me puxando, né? Certeza. Como eu me puxo hoje, né? E outra coisa, né, cara, por algum tempo ali, durante, cara, quase um ano, eu levei a universidade mais o digital, né? Mais as vendas dos cursos online. Nossas vendas dos cursos online começam junto com a pandemia. Olha aí. Cara, nosso primeiro lançamento, ele é em final de março de 2020. Caramba! Tá, mas já estava programado. Tava programado, tava gravado, né? O nosso mágico aí dos vídeos já tinha feito a gravação do primeiro curso, né? Caramba! Olha, eu acho que a primeira pessoa que eu troco uma ideia, cara, que lançou em março de 2020. E daí foi foda, teve 2 situações complicadas aí nessa história, né, Douglas? Porque é o seguinte, cara, a gente tava com o curso online gravado, né? Que era um curso de celulite, tá? De tratamento de celulite. Legal. Mas ao mesmo tempo a gente já estava correndo campanhas para o curso presencial. Tá. Então, que a gente estava com turma fechada também para final de março. Caramba. Então, eu tinha uma turma fechada em Porto Alegre com quase 40 meninas. Tá? E que não pôde sair porque fecharam uma semana antes. Sim.
a parada. E aí, cara? Então, tu devolve toda aquela grana, tu gastou, né? Tu gastou em captação, em Deus um livre. monte de coisa que tu não tem, né? Sim. Isso não tem como voltar, tu tem que devolver o dinheiro dessa galera, né? Só que daí a gente também já estava preparado, então, pro primeiro curso online. A gente lança com uma verba super baixa de investimento. E, cara, daí o primeiro lançamento já deu um valor legal, assim, tá? Já deu perto ali de uns 50K. Cara, no Tá? primeiro Lançamento. teste, claro, bom, é que já tinha toda a autoridade do off, né? Mas assim, nada de on, né? Nada de online. Né? Porque o on, ele começa em final de 19. Sim. Né? A gente começa a produzir alguma coisa. Ali, né? E então a gente já tira um valor razoável perto do investimento que a gente tinha feito. Tá? Sei lá, se botou 3 para botar 50, sabe? Então, assim, uma parada interessante, assim, tá? Como negócio. Ali, puta, eu disse, cara, aqui tem... Tá aqui. Né? A própria gurizada da agência, eu acho também, cara, aqui tem... Sim. Né? Aqui tem alguma coisa interessante, né? Primeiro, cara. Caramba. Né? Não, e até para validação, além de bater esse clique ali, valida também tudo aquilo que tu já vinha, porque tu já tinha feito os cursos, já estava se expondo a todo esse mercado, mas tinha aquele receio, cara, e aí, a hora que eu for fazer para mim, será que o negócio vai mesmo? E aí aqui tu valida tudo isso, né? É isso aí. E daí, cara, logo em seguida, sei lá, 2 meses depois, a gente lança o segundo, né, mesmo de celulite, daí, cara, chega perto lá, bateu uns 80K, aumentou um pouquinho a verba, acho que, sei lá, 8, 9. O segundo a galera diz que é um dos mais desafiadores, né? Porque tu imagina que ali, cara, tipo, aumenta o investimento, pensa, não, agora vai, é só aumentar que vai a escala. E normalmente não é proporcional, né? Foi muito importante não ter dado ainda, aí, tá? Por quê, cara? Porque não era ainda o produto. Entende? E era loucura, né? O Josué participava lá também a gente fazia live, enfim, cara. Pô, live com 600, 700 pessoas ao vivo, né, cara? Caramba. Em live, nem era questão de transmissão do YouTube, sabe? A gente fazia lá, na época, as CPLs gravadas e fazia algumas lives entre as CPLs. Cara, daí a gente, cara, vai bater o 6 e 7, né? Vai bater o 6 e 7, pô. Lá em cima, 600, 700 pessoas em live, né? E daí não bateu. E daí a gente resolveu, cara, não vamos continuar só com um produto, né? E daí também a gente ir contra um pouco o que a ideia do Fórmula falava, que é tu ficar com um produto só até tu bater o 6 e 7. Sim. Daí a gente resolveu para outros produtos, né? Ampliar a esteira. Daí vamos começar a trabalhar outros produtos. Daí a gente já entra em gravação para o curso de depilação definitiva, né? E para o curso de gordura e flacidez. E daí a gente veio para o terceiro lançamento, né, o terceiro lançamento, daí sim, o de depilação, e daí a gente, cara, daí no terceiro a gente já vai perto de 200K, né, coisa que, né, na fórmula os caras comentam ali, precisa de uns 7 lançamentos. Sim, para chegar. Né, para chegar lá. E a gente consegue bater, e cara, também com uma verba de investimento de 14 para bater quase, cara, daí assim... Não tem como não te empolgar. Sim. Na realidade, eu já me empolguei no primeiro, né? Com certeza. No primeiro, né? Pela questão investimento e retorno. Daí no segundo, cara, isso já devia ser maio, quando bateu ali o segundo, bateu os 80, pelo nível de investimento que fez, pelo que estava se crescendo em termos já de presença no digital, cara, eu vou largar a universidade. Olha aí. Tá, esse terceiro foi em que época? O terceiro lançamento? A gente está falando maio de 20. Maio já? Março então, o primeiro, maio o segundo. Tá. Maio o segundo, tá? Só que daí, assim, cara, era complexo para mim, porque eu tinha cargo de chefia na universidade, né? Tinha um bom salário, né? Com toda a segurança. Só que, cara... E tava num ano de pandemia. Né? Tanto que quando eu fui pedir demissão, eu disse, cara, tu é louco, cara. Mas, cara, não tinha como. O jeito que a coisa tava andando, né? Como a parada tava crescendo... eu ia ser burro se eu não me dedicasse àquilo ali. Entendi. E, cara, eu sempre fui um cara, assim, de acreditar, de ter tesão, de ter paixão, né? E, cara, daí se tu continuasse com os dois, tu ia deixar furo no outro lugar, né? Não tem como. E daí, cara, vou pedir o meu chapéu, né? E
com as portas super abertas, sou super agradecido, 17 anos, né, cara, Caramba, de sim, sim. instituição, né, tenho uma excelente relação com todos lá dentro, e sei que tem as portas abertas, se um dia quisesse voltar, né, mas hoje não consigo nem me ver lá de novo, Não né, acredito. porque tem uma outra parada, assim, a gente até agora está falando em valor, né, valor, Sim. grana, Aham, né, o aham. que entra no nosso bolso. Mas tem uma outra parada, Douglas, que é a questão de transformação de pessoas, tá? Não que eu não conseguisse transformar pessoas dentro da universidade. Só que eu conseguia transformar. Vamos lá, cara. Se eu tivesse três turmas de 20, 25 pessoas, eu estou falando em 70 pessoas a No cada máximo. semestre, 150 pessoas num ano. Sim. Cara, Sem falar na taxa de desistência aí, que já envolve várias outras coisas, né? né? Então, assim, se a gente fosse falar num ano, 150 pessoas, tá? Hoje, em 3 anos, né, fechou em março, 3 anos que a gente está na internet, Uhum. né, na internet um pouquinho mais, mas da venda do primeiro curso Sim. foi em março, né, então fechou 3 anos em março. A gente bateu 11 mil alunos, cara, Caramba. em 3 anos. Não tem. Então, assim, 11 mil alunos, daí, claro, a galera vai estar pensando nesse momento, quanto que tem de faturamento? Tem bastante faturamento em cima disso, mas tem transformação de pessoas. Sim. A quantidade de a prova social que eu vi da tiazinha aquela lá, o que a gente tem hoje, né? Porra, eu mando lá pro Josué fazer os cortezinhos pra gente botar nos lançamentos, cara. A gente tem história de meninas, cara, que hoje faturam 30 mil reais em 3 dias, com depilação definitiva. A gente tem história de menina, cara, que trabalhava no fundo de um salão de beleza com uma cortininha separando a sala dela e hoje ela é empreendedora, dona de clínica, botando gente para trabalhar, tendo seu negócio, né? Então, claro que tem, né? Eu sempre comento com as minhas meninas, quando a gente entra num jogo desse, a gente entra, né? Eu entro sempre num jogo para ganhar, Com né? Eu certeza. quero ganhar dinheiro com esta parada. Mas quando a gente vê algumas histórias, alguns processos de transformação que a gente vai vivenciando, né, nessa passagem aí, cara, é muito bacana, cara. É muito bacana, né? Eu acho que falando assim, em médio e longo prazo, é isso que faz o jogo ser sustentável, né? Continuar, tu ter vontade de fazer um próximo, ter vontade de continuar ajudando pessoas, porque, cara, a grana é essencial, é a base de tudo. Nós estamos falando sobre empreendedorismo, então, ponto, né? Dinheiro é essencial em todo o processo. Só que se tu não tem essa transformação, se tu não consegue acompanhar esse tipo de coisa, com o tempo, cara, vai perdendo o Sim. brilho também, né? Sim. Tudo... E até pra galera entender, né, cara? A grana também é o que ajuda a movimentar pra gente poder gerar o conteúdo gratuito, né? Claro, Se, totalmente, se não, totalmente. se não entrar por um lado, como é que eu vou pagar o Josué? Exato. Que é caro, né? Eu sei, eu tô nessa também. Pô, como é que eu vou pagar o Josué que é caro, né, cara? Não tem jeito. Então, assim, pra gente conseguir, né, produzir esse conteúdo, por um outro lado, a gente tem que estar vendendo. Né? E a gente entende o momento de cada uma, né? Sim. Quando a gente vai para uma venda. Muitas vezes tem menina que diz assim, prof, pá, não é o momento, não consigo, né? Uhum. Cara, tá tudo certo. Tá tudo Claro, certo, não é o claro. momento dela, né? E a gente nem quer que a pessoa se Sim, entre vai lá em divide, fazer. enfim, né? Agora, ao mesmo tempo, cara, a gente tem alguns depoimentos de meninas assim, cara, eu devia ter feito esse curso 1 ano atrás, porque eu ganhava 2 mil, 3 mil, que mal pagava minhas contas, e hoje eu consigo ganhar 15, 20. Tu imagina se eu tivesse feito 1 ano atrás. Antes. Então, o cálculo né, Sim. de português que a gente diz, né, cara? Tu bota aí 12 vezes 10 mil. É o que ela perdeu se ela tivesse feito há 1 ano atrás. Claro. Bah. É isso que elas hoje, né, muitas vezes eu devia ter feito. A gente entra num outro processo importante, Douglas, que é essa evolução, cara, do mercado. Tu que já trabalhou no mercado de estética, sabe? Né, com empresas que vendem Aham. equipamentos. Ele é um mercado que ele também evoluiu em aumento de ticket de equipamento. Né? Sim. Então, quando eu comecei lá há mais de 20 anos, o equipamento custava 2 mil, 3 mil, 5 mil. Uhum. Dificilmente tu tinha equipamento que beirava 10. Hoje, cara, tem muita empresa nacional com equipamento de 200, tem empresa nacional com equipamento de 700, quase R$ 1 milhão. Caramba. Bom, aí a gente entra num outro processo, cara. Como todo o mercado, tem gente boa e tem gente ruim. Sim. Tem empresa boa e tem empresa ruim.
As meninas que muitas vezes não têm o conhecimento para fazer o investimento correto, estão botando o dinheiro da vida delas, porque quando a gente fala em estética, parece que envolve muito dinheiro. Dependendo, pode envolver muito dinheiro dentro de uma clínica. Mas quando a gente fala em um investimento de 150, 200 mil, muitas vezes é a economia da vida dela. Cara, se ela comprar errado e tem equipamentos desse valor que não são equipamentos bons ou que não têm o que elas precisam, o que defende elas? O conhecimento. Então, hoje a gente tem, né, o nosso grande carro-chefe, né, o nosso curso de depilação definitiva. E a gente está falando de equipamentos que podem custar, cara, dependendo de equipamento de laser, até 500 mil. O laser é um dos mais caros que tem, né? É os mais caros que tem. Tá? Então, a gente tem desde, sei lá, 100 mil, vamos chutar ali, 90, 100 mil, até 500 mil reais. Tá. Cara, eu canso de receber menina dentro do curso que comprou um equipamento de 200 mil e que não fornece as especificações técnicas que elas precisam para ter bons resultados. Poxa vida. E aí, Douglas? E daí elas dizem assim, prof, eu deveria ter feito o curso antes. É isso, né, cara? Então, volta e meia, elas começam a reclamar das empresas, né? Ah, mas tinha que ter, tinha que ter. Não, calma lá, cara. Quem comprou deveria ter um conhecimento para exigir do vendedor quais especificações que o equipamento precisa ter. Então, a gente entra numa situação que existe uma falha no mercado que produz fábrica? Sim, apesar de sermos a parte de tecnologia de equipamentos de estética, se não for a melhor do mundo, é uma das melhores do mundo. Olha aí. Mas, de novo... Tem bastante estudo, bastante pesquisa, cara, né? muita pesquisa, muita empresa grande, né? Muita empresa fera. Agora, aquilo, tem empresa boa e tem empresa ruim. Tem aparelho bom e tem aparelho ruim. Então, quando uma menina vai fazer um investimento, eu falo menina porque quase 100% do mercado como é que tu chama as tuas alunas lá? Tem de malinhas, de malinhas. Depois a gente pode falar um pouco sobre essa questão da malinha, né, do pertencimento, de comunidade um pouco, que essa é uma brincadeira que a gente faz com a galera da agência lá. Legal. Mas, cara, daí vem uma outra situação, né, que a gente estava falando. O nosso papel aqui, como professor, né, eu carrego isso ainda, né? Carrego isso ainda não, eu carrego isso comigo. Essa é a tua marca, né? A essência. E é o que eu comento, assim, volta e meia tem aluna que questiona lá no Insta, né? Ah, o que tu acha da marca A, da marca B, da marca C? Eu não acho nada. E não sou eu que tenho que achar sobre marca A, B ou C. Qual é o meu papel como professor, como formador, né? Formador é uma palavra que o português, né? O pessoal de Portugal fala, não chama de professor, chama de formador. Olha aí, né? Não sabia. É, o formador, né? Então, eu como formador, né? O formador de opinião, ou enfim, né? Sobre essa pessoa que tem que passar um ensinamento para elas saberem escolher o equipamento. Né? Com certeza. Não sou eu não sou influencer, cara. Né? A gente brinca muito com a questão do influencer e do professor. Nosso mercado tem muito influencer e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, eu acho que tem o seu papel. Agora, o papel do influencer, cara, é daí sim fazer indicação, mas ele tá recebendo para isso. Ele tá recebendo de quem? Da empresa, para fazer a propaganda do equipamento. Eu não sou influencer, eu sou professor. Então, eu não vou ficar fazendo análise de equipamento. Agora, eu vou ensinar elas o que um equipamento, por exemplo, de depilação precisa ter. E elas vão fazer o investimento correto, avaliar custo-benefício e não ter o envolvimento financeiro, né, ser remunerado pela empresa A, B ou C. As costas, né? Tá, eu tô sabendo de outro termo, desculpa te interromper, mas eu vi agora, tava tentando achar aqui de novo, que eu não me lembro, mas era alguma coisa de marketing da esperança, não era esse que história é essa aí, cara? Essa é uma brincadeira que eu faço e daí o mercado me alimenta do marketing da esperança. Olha né? aí. O que é o marketing da esperança que eu brinco? Essa área dos equipamentos, ela é virada em promessas. Sim. Né? Eu vou caminhar um pouco para a questão da depilação definitiva. Tá. Por exemplo, promessa de equipamento que depila pelo loiro, ruivo e branco. Promessa de equipamento que depila sem dor. Né? Cara, né? Tu que tá no meio aí, a gente vê isso, a gente vê aí a propaganda sendo feita. Né? Tá, mas não existe depilação de pelo loiro, ruivo e branco? Não existe. Não tem nada de comprovação científica. Existe depilação sem dor? Não. Por quê? Porque o evento terapêutico que fundamenta a depilação
vou utilizar um termo científico, mas vou traduzir ele, né, para a favor. galera, é a fototermólise. O que é fototermólise? Foto vem de luz, termo de calor, lise de morte. Então eu vou gerar um superaquecimento através de uma emissão luminosa para fazer uma morte de um tecido, né? No caso ali a gente está fazendo de uma estrutura chamada bulbo, que é o que faz crescer cabelo. Opa! Né? Isso aí me interessa. Essa piadinha sempre acontece. Em alguma oportunidade vai acontecer. A gente brinca, cara. E aí tem um problema. Então, primeira coisa, se eu vou causar morte, vai ter desconforto. Não tem como a galera anunciar depilação indolor. Não vai acontecer essa parada. Tá. Agora, essa brincadeira de fazer crescer cabelo, tem gente procurando eliminar o cabelo e tendo um efeito rebote de fazer crescer cabelo. Porque a máquina mal utilizada, Douglas, olha a loucura que eu vou falar agora. A máquina mal utilizada, ela pode ter algumas vias, assim. A primeira via, pode queimar. Segunda via, efeito rebote. O efeito rebote é crescer. Só que daí tu paga pra tua mulher ir lá depilar, daí ela volta que nem uma macaca. Deus livre. Né? Terceiro, falta de resultado, cara. Sim. Né? Então, assim, em cima dessas dores, agora falando um pouco direcionado a marketing, por exemplo, é o que a gente vai trabalhar a próxima divulgação, né? Em cima das grandes dores, né? A gente estava preparando agora nosso planejamento para o próximo lançamento. Cara, vamos bater em cima dessas o clássico das dores, né? Sim. Hoje, quando as meninas procuram, investir num equipamento de 200 mil que não me dá resultado. Investir num equipamento de 200 mil que me desencadeia efeito rebote. Investir num equipamento de 200 mil que está queimando meus pacientes e está me dando uma incomodação. Né? É como a gente usa essa ferramenta chamada marketing digital para impactar a vida das pessoas. Claro que eu tenho retorno sobre isso. Sim, sim. Né? Mas como a gente impacta o mercado? Semana que vem eu tenho reunião com a empresa que tem problema nos equipamentos e está precisando resolver. Se a gente não tivesse tanta força no mercado, será que as empresas estariam procurando para tentar resolver os problemas? Ou iam continuar vendendo os equipamentos sem... É o que acontece em outros mercados, né? Vai vendendo. Vai vendendo. E é o que eu comento com as meninas, assim, muitas vezes, prof, por que vende tanto? Vende tanto porque a gente não tem pessoas com um conhecimento aprofundado. Sim. E daí simplesmente aplicam o equipamento. Né? Agora, quando a gente começa a ter profissionais com um bom nível de conhecimento, elas começam a saber avaliar e começam a ser questionadoras. Claro. Né? Aí o jogo vira, né? Claro que aí a gente também tem que estar preparado para a gente se incomodar um pouquinho, né, Douglas? É normal, começa a incomodar o mercado, aí as costas têm que ser largas, né? Começa a incomodar o mercado. Então, cara, eu era um cara que antes de vir para o digital, eu tinha uma excelente relação com praticamente todas as empresas. Mantenho com algumas. Algumas outras já não tô me curtindo muito, né? A gente passa dos congressos, a galera já... Cara, eu também não faço muita questão. Claro. Né? Por quê? Primeiro, não são as empresas, não sou influencer, não são as empresas que me pagam. Quem paga são os meus alunos. E o que eu preciso dar para os meus alunos? Retorno. Muito bom. É isso, cara. O teu compromisso principal é com o aluno, né? Meu aluno, né? Eu comento com empresa, assim, volta e meia a gente é convidado para visitar a empresa, enfim. E daí a galera quer começar a tirar fotos. Por quê? Porque a galera está usando a tua imagem como se tu tivesse vínculo com a empresa. Sim. Eu não tenho vínculo com a empresa. Já fiz trabalhos, faço trabalhos, sou contratado para resolver alguns problemas. E, cara, super de boa. É um contrato para resolver um problema do mercado. Claro. Né? Mas, cara, é muito... Hoje é muito legal vir aqui, né, e falar de marketing, né, cara? De como o marketing impactou na minha vida e hoje acaba impactando na vida das minhas alunas, né? Cara, e como tu enxerga essa questão? Tu já pincelou um pouquinho sobre isso, mas se a gente pudesse aprofundar. Em relação ao ensino mesmo, porque acho que a tua principal maneira de ver hoje, que nem tu comentou, a gente tá falando sobre marketing, né? Tá botando essa lente do marketing para trocar essa ideia hoje, mas acredito que o teu olhar principal seja sempre em relação a ensino, aprendizado, porque é a tua essência, né? E como tu enxerga isso em relação ao marketing digital em si? Porque essas promessas falsas aí, cara, é o maior volume do mercado e de todos os mercados, né? Então, assim, Douglas, vamos por partes, até eu acho que é interessante a gente contextualizar.
Além de todo o papel que eu tive dentro de universidade, eu durante 6 anos trabalhei no Ministério da Educação em Brasília, Olha tá? aí. Como professor que ajudava a fazer a prova de ENAD, né, o Exame Nacional de Uhum. Cursos, né, participei de 2 ciclos, e como avaliador de curso, né, do Ministério da Educação. E lá nessas idas no Ministério e tudo, era um dos questionamentos, né, cara, nas reuniões, cara, o ensino à distância, o EAD, enfim. E lá já chamou a atenção, cara, que o aluno bom do EAD, o aluno que realmente fazia o EAD, muitas vezes ia melhor que o aluno do presencial nas Olha provas, aí. tá? Então ali já teve algo, e eu era um cara contra o online, né? Contra o ensino à distância, tá? Cara, ali me chamou a atenção naquele período, tá? Daí quando eu fui fazer a forma de lançamento, né, em 2019, cara, eu achei ela extremamente didática. E o Sim, Érico é não é um muito boa. professor, cara. É verdade. Ele não é um professor, mas eu achei ele extremamente didático, né? Algumas coisas a gente replicou, inclusive, nos nossos cursos, que são vídeos curtos, por exemplo, né? A gente dificilmente passa de vídeo de 10 minutos. Isso é um dos grandes elogios das meninas. Cara, elas fazem, faz anotação, volta, vê, não sei o quê, tá? Então eu comecei a ver, cara, é possível ser extremamente didático, tá? Uma segunda coisa que me preocupava, a minha área ela é muito prática, Sim. né? Mão na massa. Como que eu vou trazer isso para o digital, né? E daí, claro, né, toda a mágica que eu brinco do Josué, né? A Sim. gente poder discutir, cara, daí ele poder vir com a câmera em cima do equipamento, a gente programar o equipamento, né? Como se eu pegasse ali a mãozinha delas e programasse o equipamento com elas, né? Daí a gente teve outras ideias durante o curso. Por exemplo, eu boto uma profissional junto comigo, ela aplica e eu corrijo, como se eu tivesse com a aluna dentro da sala de aula corrigindo a aplicação, né? Então, e isso é um dos feedbacks que a gente tem, né? Cara, parece que a gente está dentro da clínica contigo. Então, isso eu acho que o mercado, nosso mercado, né, muito desse mercado que veio da área da saúde tentando vir para o digital, que foi um dos últimos a vir para o digital, Sim. eu acho que ele falhou na época da pandemia, tá? O que a galera achou que era curso online, curso digital? Abrir uma transmissão no Meet, abrir uma transmissão no Zoom e dar uma aula teórica. E ali queimaram o filme, cara. Tá? Então, assim, a gente até hoje ainda tem algumas meninas assim, tá, mas como é que é o teu curso? Né? Tem aquela resistência. A resistência, porque elas pagaram caro simplesmente para ver um louco abrir o Zoom, abrir o Meet. E ficar 2 horas enchendo linguiça. Enchendo linguiça. E eu super entendo, né, Douglas? Porque assim, cara, tu imagina, fechou tudo, Sim, claro. o professorado que eu brinco foi pra internet, né, cara, tentar se virar. Claro. Né? Não, ali foi um Deus nos acuda para todo mundo. Né? Então era simplesmente abrir e tentar fazer. Agora, teve o lado ruim, né? Agora teve o lado bom, porque as meninas que vêm e fazem o primeiro, Sim. elas assim, cara, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vejo. Né? Então ali eu acho que a gente também ajudou muito. A gente continua com alguma coisa de presencial, mas eu te digo que eu estou diminuindo muito e, cara, não sei até quando eu vou levar o presencial. Né? Hoje já é 3 turmas por ano, né? E são aqui na cidade? Porto Alegre, São Paulo e Vitória que eu ainda faço. Fazem em lugares diferentes, legal. Tem parceiros, né, nessas cidades. Então a gente desloca o curso presencial. Tá, e aí qual que é os mesmos alunos do online que vão pro presencial também? Ou varia? Cara, normalmente a galera que vai pro presencial é aquela galera que não curte de maneira nenhuma online. Tá, entendi. Então ali 60%, 70% dessa galera. 30% é aquela galera que já fez o online e quer fazer o presencial. São teus também. fãs. Né? Daí é aquela questão da geração de autoridade. Sim. Porque muitas vezes elas perguntam, cara, o conteúdo é o mesmo? Mas é uma oportunidade de estar contigo ali, né? É aquela história. Qual é a diferença do online e do presencial? Cara, o presencial é um dia contigo, tirar todas as dúvidas, no outro dia botar a mão na massa. O online, cara, tu rever, enfim, né? São Sim, são complementares, né? Mas, cara, o conteúdo é o mesmo. Né? Não existe diferença em termos de conteúdo. Muito bom, cara. Muito bom ver essa loucura aí. E em relação a tráfego, cara, tu acompanha, tu deu uma pincelada aí que tu acompanha um pouquinho das métricas lá que a agência passa e tudo mais. E assim, o nosso, esse é o meu
meu óculos, né? A lente pela qual eu enxergo todo esse processo é normalmente relacionado a tráfego, porque tudo isso é tráfego, tanto presencial quanto o online, enfim, né? E, cara, a área da saúde, principalmente, eu também, desde lá de trás, já rodei, já tive clientes nessa área, e é uma área extremamente sensível para anunciar, principalmente quando a gente fala de Facebook, né? De meta como um todo. Teve algum problema, alguma restrição com isso? Bloqueio de conta? Como que funciona essa parte? Claro, depende muito do nicho, assim, né? Mas a saúde como um todo é um nicho sensível, né? O meu conhecimento é, cara, para não te dizer que nada de tráfego, cara, é o basicão, é entender quanto que eu botei, quanto que tem que voltar, enfim. É o necessário, tudo certo. Né, e quando a galera pede ali os criativos, né, a gente já teve que bloqueio, por exemplo, do anúncio. Sim. Né? Uhum. E daí, aquela questão de não poder estar medindo o cliente, Tá. expondo, né, dependendo da área Da área, corporal, sim. enfim, né. Mas basicamente é isso, cara. Mas é algo que eu pretendo no futuro, né, tentar entender um pouquinho mais, sabe? É algo que eu gostaria, de novo, não é para meter a mão na massa, Sim, né? sim. Porque esse não é o meu objetivo com a questão, né? Não faz sentido, né? Tu deixar de atender ou, enfim, de dar uma aula para ir mexer Mas no é Facebook. entender o investimento que tu está fazendo como Com empresa, certeza, com né? O certeza. investimento que tu está fazendo como empresa, né? Acabou fugindo alguma coisa que eu queria falar, mas enfim, toca a ficha aí, Tá. depois... Vai voltar. Não, em relação a bloqueio mesmo, porque é uma das coisas que acontece muito. Eu lembro que lá atrás, hoje já melhorou bastante essa questão, mas lá atrás, cara, antes e depois, qualquer Uhum. tipo de antes e depois, de material antes e depois, tu não conseguia rodar. E essa é uma questão que é mais forte aqui no Brasil, justamente por causa dessas. Eu vou chamar de manipulações, mas enfim, Uhum. essas falsas promessas, essa persuasão aí, tanto de criativo, quanto de promessa, de oferta, quanto de entrega mesmo, né? Então o Facebook tem algumas políticas assim bem. O Meta tem algumas políticas bem restritas quanto a isso, né? E hoje ainda acontece. Hoje já tá bem mais tranquilo, né? Tipo, os clientes que eu atendo que são nesse nicho assim já tá mais tranquilo, já passa bem mais coisas. Até porque muita coisa não tem como deixar de mostrar, por exemplo, tu vai mostrar um procedimento, cara, não tem como deixar de mostrar a pessoa, né? Mas não é uma exposição de graça, não é uma exposição à toa, né? É uma exposição realmente necessária para te mostrar aquele procedimento. Então, acho que hoje já melhorou bastante essa questão, mas tuas alunas devem rodar bastante, devem sofrer com esse tipo de coisa, enfim. E eu acho que é um dos pontos que o mercado ainda também, as plataformas ainda devem ir se ajustando e melhorando em relação a isso, né? Perfeito. Cara, a gente pincelou várias coisas aí, mas eu queria extrair de ti um pouquinho mais ainda em relação à tua mudança de mentalidade lá de trás para hoje. O Denis de hoje que, cara, conhece lançamento, conhece 6 em 7, vive essa experiência, vive pensando em geração de conteúdo, né? Qualquer dúvida que tu vê das tuas alunas, tu já deve estar pegando o celular e gravando um videozinho porque tu sabe que aquilo ali vai ser dúvida para outras pessoas, que acredito eu não era algo natural de ti lá atrás. Como que era a tua visão, a tua percepção em relação ao mercado, em tudo lá atrás e como que é hoje? Cara, é totalmente diferente, né? E muitas vezes, assim, quando a gente fala, né? E hoje, por ser apaixonado pelo processo, o impacto que isso deu na minha vida, né? Na minha vida profissional, pessoal, hoje eu tenho tesão de, cara, encontrei alguém que eu vejo que tem o potencial, eu começo a falar para aquela criatura, cara, tu, tu, Legal. tu já pensou em fazer um curso online, né? Sim. Cara, por que tu não produz um conteúdo sobre isso, né? E daí a gente escuta algumas coisas que eu falava no passado também, né, cara? Não, mas eu não tenho tempo, eu tenho vergonha. E, cara, e eu era um cara que eu tinha dificuldade, velho, professor, né, de pegar o celular ali e gravar, porque não é a mesma coisa, né? Sim. Eu não tô vendo a reação da criatura na minha Uhum. frente. Né? Então era difícil, né? Eu me lembro dos primeiros vídeos ainda, Douglas, não era ainda na época do Josué, que eu fazia sozinho, mandava para um cara lá em Santa Catarina editar os Vixe. vídeos, cara. Cara, eu não, né, eu tava entrando e não entendia muito o processo, eu botava a gravar. Cara, não sou eu, cara. Eu botava a gravata, botava Montava o o personagem. jaleco, botava o personagem, né? E daí uma das primeiras coisas, né, dos cursos da cara, seja igual que tu é Sim. no off, né? Enfim. Mas assim, se a galera não entender que vai ter que aparecer, né? E vai ser difícil no início, vai achar que tá ruim, né? E vai Uhum. ter que postar mesmo assim, né, velho? Vai ter que arranjar tempo. Vai ter que arranjar tempo, né? Por bem ou por mal.
né? Por bem ou por mal, ou vai apertar de um outro lado que vai ter que acabar tendo tempo. Vir pro digital, cara, mudou completamente, assim, cara, minha vida financeira, que é algo extremamente importante, né? A gente está Claro, falando claro. de um faturamento muito maior que na minha época de docente, né? De professor, Sim, e não sim. é que eu ganhasse mal, né, cara? Uhum. Mas é diferente. Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção é aquela história assim, trabalhar da onde você quer, né? Sim. É real, cara. É Legal. real, cara, é real. Se eu preciso ir a Porto Alegre ver meus pais, se eu preciso, cara, eu posso fazer lá a mesma coisa que eu faço aqui, né, cara? Hora eu tô dentro da minha casa, que eu montei o escritório, eu tô dentro da clínica, hora, cara, eu consigo fazer a produção, né? Essa história, cara, tu tendo um celular legal, aquilo ali é a tua ferramenta. Hoje você grava, inclusive, curso Tudo. com o próprio celular, né? Então, cara, é uma mudança de visão total. É total, tá? De não acreditar e começar a acreditar, Uhum. financeira, de posicionamento, de correr atrás das tendências, Que né, é cara? necessário. Né? Então, assim, cara, há 2, 3 meses atrás eu comecei a ver algum impacto em termos de visualização nos stories. Está acontecendo alguma coisa. Daí começa a correr atrás, faz parte de 2, 3 comunidades lá, o que está rolando. Então traz alguma novidade. Questão dos reels, cara, estagnou um pouquinho o Sim. crescimento. Cara, aqui tá alguma Tem que dar uma ferramenta, mexida. sabe? E sim, tem agência envolvida, muitas vezes dando alguma ideia, mas, cara, eu te digo que a grande maioria das vezes é eu correndo atrás, né? Porque não dá para deixar de novo, não dá para terceirizar. Né? Então, vendas, né? É um negócio que, cara, para quem é técnico, principalmente da área da saúde, tu não sabe vender, cara. Né? Eu tinha o momento do pitch de venda, né? O finalzinho, eu falava 5 minutos e deu, cara. Daí tinha que direcionar para uma página de venda e é ali que era vendido, Sim. sabe? Hoje não, cara. Fui fazer curso de vendas. Né? Hoje o pitch, ele tem, né, o início, Estruturado. meio e fim. Uhum. Né? Tu tem, eu já tinha entendido a questão dos gatilhos, mas hoje, cara, todo o passo a passo do gatilho mental. E isso sempre partiu de ti. Partiu de ti, tipo, entender que precisava daquilo Sim, ali e sim, melhorar, né? sim. Partiu de mim, cara, porque Minha pergunta foi super sugestiva, mas enfim, é porque eu já, já percebi que vem de ti, né? não, não, e poderia ter vindo, Poderia, né? claro, de Poderia ter fora. vindo, Aham. né? Mas, cara, eu me sentia mal e via que ali ainda tinha um potencial de crescimento. E te digo o seguinte, cara, com esse andar todo aí, o negócio ele foi evoluindo, né? A gente teve um aumento também de faturamento em todos os Sim. anos, mas não teve um aumento de visualização, nem de lead, nem de seguidor, assim, absurdo. Uhum. Então, aonde que eu consegui jogar esse aumento de faturamento para cima? Na venda, cara, no pitch, Sim. né? Aumentando a taxa de conversão. Cara, a gente já teve curso que na última CPL tinha 200 pessoas e a gente vendeu 180 cursos. Caramba! Tá, tudo bem, pode ter sido ainda gente que vinha Sim, sim, acompanhando, sim. mas, cara, tu chegar lá no fim com 200 pessoas no ao vivo e tu vender 180 cursos, Tá louco? né? É umas paradas muito loucas, assim, cara, Sim. que, tá, tu começou com 1.000, daí chegou com 200 no final, né? E, cara, vai dar ruim, né? Mas daí é que o processo começa a Tá ficar, muito né? bom. A galera que fica no bastidor, o Josué, a gurizada da agência, né? Cara, é sempre algo diferente, Uhum. né? E, cara, daí eu faço curso com um galerão hoje, sabe? Tive dentro de uma série de comunidades, de mentorias, pagando uma nota, né, Douglas? Sabe? Cara, tinha mentoria que eu pagava 15 pau a cada 6 meses. Caramba. Fiquei 5 ciclos, né, cara? Então, só de Por mentoria. entender que isso ia aumentar a tua performance. Então, só dentro disso foram mais de 100 pau quase investido. Sim. Né? Cara, Então, é assim, aí que eu digo, sempre falo pra minha galera, desculpa te interromper de novo, mas eu falo sempre pra minha galera em relação a isso. E eu quero te perguntar mais algumas coisas sobre esse processo, mas ah, o digital, ele construiu um pouco, não vou dizer o digital, mas o mercado acabou se vendendo assim, construiu um pouco daquela ideia assim, cara,
é só fazer que vai dar certo, né? Tu não precisa. Começa com... Eu sou a favor também de tu começar com o mínimo. Tu lá atrás provavelmente também começou com o mínimo, com os recursos que tu tinha, até ir aprimorando. Só que não é mais aquele negócio assim, cara, tu vai fazer qualquer coisa e vai dar certo. Né? Vai dar certo. O mercado ele tem amadurecido, as pessoas, o consumidor, provavelmente o nível dos teus alunos hoje, das suas alunas, né, principalmente o público feminino, tá muito maior, o nível de consciência está muito maior, elas já chegam muito mais preparadas hoje, porque elas já viram conteúdos anteriores, já vieram desse universo. Então o mercado ele amadurece para isso e, cara, não tem como fugir. Tu tem que aprender sobre vendas. E esse é um dos, cara, eu acho dos gargalos assim maiores hoje. As duas coisas, na verdade, o atendimento e a venda, que são os dois processos pós-captação. Porque, cara, a captação, normalmente, quem vai fazer é uma agência ou um gestor de tráfego, que nem é o meu caso. Tu vai ter uma equipe que vai te ajudar nisso, porque tu não vai ficar mexendo nos botões. Então, a captação, normalmente, é feita por alguém que entende aquele processo e vai conseguir te ajudar, te auxiliar, te colocando dentro do processo, mas vai conseguir fazer isso bem feito. Só que tu captou, seja um lead, seja, né, para o evento, seja, enfim, seja para CPL, seja para onde for. Tu captou. Cara, e agora? Uhum. E agora? E aí tu vê que aquele topo de funil dos clientes, ele assim, ele não é um funil, ele é um, sei lá, cara, é um negócio que faz assim, ó, ele fecha embaixo, porque tem muita gente captando, muita gente entrando e, cara, daí vai pro processo comercial, o cara é muito técnico, é muito bom, mas ele não sabe dar aquela, sabe, aquela conduzida no processo. Eu te digo assim, o meu processo melhorou, mas ainda tem que melhorar muito, cara. Né? Até porque a nossa equipe ela é muito enxuta. Né? Hoje sou eu como expert que faço todo o acompanhamento técnico, né, das meninas, tá? Eu tenho uma secretária de meio turno. Caramba! Cara, né, que, né, faz ali alguma dificuldade de acesso, enfim, e a minha esposa, cara, que também estourando meio turno. Auxilia. Né? Então, assim, a gente não tem um processo, é tudo muito terceirizado, né? Por exemplo, recuperação de venda, daí a gente tem parceiro em recuperação de venda, né? Eu gosto muito do processo do terceirizado comissionado. Boa, sim. Tá, e foi uma das coisas que eu aprendi muito Faz muito sentido. no curso do Conrado, sabe? Cara, vê se a agência é boa, se ela te oferece daqui um pouco um fixo menor, mas ela é comissionada pela tua venda, sabe? Foi algumas coisas assim, cara, interessante ser comissionada por venda, sabe? E daí dentro dos nossos processos, assim, eu tenho muita coisa terceirizada, né? Primeiro, cara, eu já tive experiência, né, dentro de universidade, dentro de clínica grande, né? Já tive clínica com 20 pessoas lá dentro. E, cara, é estressante, Eu entende? acredito. Cuidar de pessoas, Sim, enfim. qualquer negócio, né? Gerenciar a equipe é sempre um desafio. No final, cara, não sei se eu acabo não pagando um pouquinho mais por ser terceirizado, mas é comissionado, cara. Vendeu, ganhou. Se não vendeu, então Tu te livra de uma dor de cabeça absurda, né? Eu curto muito esse processo, a gente tá com várias situações dos terceirizados e, cara, tá funcionando muito bem, empresa super enxuta, super saudável, né? Se eu tiver que fechar amanhã, não tem problema nenhum. Né? E não pretendo mudar muito a característica, assim, do processo, né? Muito bom. Agora, temos que evoluir muito dentro do comercial ainda de venda, sabe? E o que tu imagina em relação a isso? Tem alguma estratégia definida? Ou... Cara, ainda tô no processo de estudar essa situação. Por exemplo, a gente ainda tem algum tipo de dificuldade dos cursos presenciais, porque capta, né, é diferente, né? No online, eu tenho todo o processo do funil das CPLs. Tá. Desculpa te interromper de novo, mas eu quero entrar nesse ponto. Tu consegue abrir como que tá estruturado teu funil hoje? Assim, em resumo, né? Como que tá? Como tu capta? Que tipo de anúncio? Quanto tempo? Enfim, do presencial. Cara, e do online pra galera... Muda muito, tá? É? Muda bastante, tá? E muda mesmo em cima de teste, né, Douglas? Sim. Tu sabe bem, né, cara? É tudo Totalmente. muito teste, né? Uma coisa que eu falava muito com o Josué, vamos fazer um lançamento de um dia, cara. Por que fazer o lançamento de um dia? Porque, cara, sempre quando era na primeira CPL lá tinha 1000 pessoas e quando eu chego na última tem 300, 400. Sim. Pô, cara, eu tenho que fazer o pitch no primeiro dia, né? A gente falava o tempo todo. Daí, final do ano passado, a gente fez uma parada dessas. Deu ruim. Por quê? Porque não fez o funil. Claro. Né? Não fez o funil. Não esquentou, não aumentou o nível de consciência.
né? Então, assim, esse ano a gente provavelmente vai tentar de novo e vamos... Cara, é teste. Total. Teste, tá. A gente mudou um pouco os processos de captação. Já fizemos captação de 45 dias. A gente vinha fazendo captação agora de 28 e agora essa a gente vai fazer de 15 dias. Legal. Né? Trabalhando dentro dos mesmos valores. Por quê? Porque a gente ia vendo que nos primeiros dias tinha muito e daí no final... curva, né? Tava uma porcaria, né? Então, assim, cara, será que diminuir? Então, é o tempo todo teste, né? Vamos trabalhar com as 3 CPLs, os 3 vídeos, daí a gente sempre trabalha, abre carrinho, a gente muda algumas coisas da fórmula, pequenas coisas, né? Normalmente na fórmula o pessoal inicia a venda no outro dia, né? A gente já inicia a venda durante a CPL 3. Legal. Cara, eu sou totalmente a favor disso também. Cara, a gente inicia ali, bota algum bônus fera, né? Que foi o que a gente vinha comentando, né? Nossa melhor saída, né? Foi o último curso, que a gente conseguiu bater ali os 6 e 7 em 2 horas. Legal. Né, que a gente largou um bônus muito bom, né? Que foi o livro, né? Eu tenho 6 livros publicados, né? E um deles é de depilação. E a gente largou nas primeiras 2 horas, quem comprasse o curso ganharia o livro. Legal. Né? Então, um bônus, né, de R$397, né? O livro está sendo vendido a 397. Então, ali a gente gerou um puta pico, né? Sim. Né? De saída, né? Muito bom. E a gente trabalha com 8 dias de venda, não com 7, não é bem um 6 e 7, é um 6 em 8, né? Porque a gente começa no domingo e encerra na segunda, meia-noite. Nesse último, a gente, como caiu ali no período de carnaval, a gente fez uma abertura relâmpago ali uma semaninha depois, que gerou ali uns 30, 40k de entrada. Para recuperar, porque fechou o carrinho no meio do carnaval. Então, cara, sempre tem umas paradinhas... Sim. Tudo vai depender do... Paradinhas novas, né? Por exemplo, dessa é a primeira vez que a gente vai testar um período de captação mais curto. O mesmo valor, né, de investimento, mas num período mais curto. O que a gente imagina, né? O que a gente discutiu assim na nossa última reunião? A gente, por exemplo, no último a gente captou lá 4.000 leads. Primeira CPL ali tinha 800 pessoas, né, no ao vivo. A gente imagina que o pessoal vai, mesmo que tu vá, né, largando os lembretes, os alertas e tudo, que a galera, né, como foi quase um mês de captação, aquela galera que entrou no início, daqui a um pouco não estava tão quente para começar. Então vamos fazer esse testezinho aqui, vamos fazer uma parada de 15 dias e vamos ver como, se a galera não chega, pode ser que a gente não capte tanto, mas que a gente tenha uma presença maior, né, claro. Cara, então a parada é muito de teste. Muito legal. Cara, tu sabe que tem um funil que a galera usa muito nos Estados Unidos, que eu vejo muito sentido nisso, que eles fazem o processo inverso. O Fórmula é inspirado, né, nesse processo americano, mas tem um outro funil, principalmente para galera de suplemento, dropship, essa galera aí, que eles fazem primeiro o funil, tipo assim, o primeiro anúncio é para tentar converter alguma coisa para ti. Público frio, eles vão trabalhar público frio lá, mas eles vão tentar te levar para uma página de venda e vender. Tu foi lá, ele tem a taxa lá. Então, o primeiro ele é como se fosse um perpétuo, né? Vai ser direto. E aí depois eles trabalham o marketing de conteúdo para preparar para um evento. Entendi. Eles fazem o funil inverso do que seria um tradicional, assim. E, cara, eu curto muito essa pegada por conta daquela questão, assim... É uma das coisas que em alguns processos, eu tendo a gostar mais de perpétuo por esse motivo. Porque quando tu quer comprar uma solução, cara, tu quer comprar aquela solução. Né? A gente tá num momento onde a gente tem oferta de tudo, né? A gente tem oferta a todo momento. Então, eu gosto de ter na mão a opção de quando eu quero comprar aquele produto, serviço, curso, seja lá o que for. A gente mudou um pouco essa visão também, sabe? Lá no início, cara, eu era muito fórmula mesmo, né? Sim. Então, assim... mas faz sentido porque tu quer seguir aquele processo, isso, né? Mas... por exemplo, agora, cara, a gente, depois de ter fechado o carrinho, a galera que foi entrando em contato, a gente vendeu mais uns 40 dias ainda. É isso. Sabe? Mas não tava escancarado que a parada tava aberta. Claro. Não, assim, então tu também acaba perdendo credibilidade. Então, daí agora, né, cara, uns 40 dias antes do lançamento, eu já disse lá, ó, encerrou aqui, parou.
né? Agora vamos represar, Claro. né? Vamos represar para a gente poder de novo ter o pico de venda, né? Que é Sim. um pouco também que a galera do Perpétuo faz, né? Ah, sim, sim, Deixa e daí eles faz dão, algum aham. evento para gerar pico, né? Sim, Só que ali a gente deixa mais amorcegado, assim, mas a galera que vem chegando, sim. porque, cara, algumas vezes é porque realmente se passou, não tinha grana naquele momento, tem 30 dias depois, Sim. cara, você vai deixar de vender? Né? Se a galera, cara, Claro que tem não. a galera assim, eu quero fazer a inscrição. Cara, se tu não vai ter aumento de valor, se tu não tem nada, Se não tem, por que não vender? por que Claro. não vender? É claro, a gente tem alguns processos, né, Douglas, de acompanhamento de turma, tá? Uhum. Por exemplo, né? Ah, sim, que daí vai ter o período específico. Então eu tenho 4 encontros ao vivo, além de toda a parada gravada, eu tenho 4, daí a gente diz, olha, só vai receber esses encontros ao vivo da turma na próxima, tu pode comprar agora, mas tu só vai receber lá adiante. Claro. Então tem que Entende? fazer Mas, o. cara, hoje a gente não, né, a gente tem os períodos, gera o pico, mas se a galera chegar muito quente ali. Agora, o que que eu digo, né? A galera tem que chegar comprada. Sim, Ah, não, eu quero informação. Espera vai o pra lista. lançamento. Claro. Pega, entra em contato no WhatsApp, deixa na lista de espera o teu nome. Entende? Agora, não, eu quero, tá aqui o link, compra aí, filha. Muito bom, muito bom. É bom a gente falar isso porque a galera às vezes fica travada, né? O pessoal É, acha que, cara, não, tem que ser assim, mas eu cara. era, cara. Eu era, sabe? Por quê? Porque tu tem vamos lá, quando tu tá iniciando, né, Douglas, tu tem aquele tesão do tal do 6 e 7, cara. Sim. Eu queria a Tu mira plaquinha. nele. Eu quero aquela parada. Então, pô, se eu vender lá 30 antes, eu não vou bater a porra do 6 e 7, né, cara? Sim. E depois, cara, aquilo vai virando, né? Vai virando um negócio, vai virando teu sustento, enfim, da Claro. tua família, né, cara? Então, cara, chegou quente, não tem porquê. Agora, é diferente do presencial, cara. Uhum. Então, presencial, cara, a gente tem lá um link na bio disponível desde o início do ano. A gente vai ter 2 cursos em julho, né? A gente não fez tráfego até agora. O que que a gente sentiu, cara, no ano passado, por exemplo? A gente botava grana, cara, a galera não comprava porque era 6 meses. Sim. Daí queimou um monte de grana, cara, no tráfego. Queimou um monte de grana, né? Então, assim, o que que a gente fez agora? Deixou só lá o link, a galera que pergunta tá lá, tá disponível, faz a inscrição, então tá lá meia dúzia em cada curso. Uhum. Agora, falta 2 meses, agora a gente vai começar a botar força. Claro. Né? Então Que legal. agora, né, eu já gravei hoje de manhã, por exemplo, né, uns criativos, então começa a rodar com força para a gente não queimar a bala e sabe que a galera não faz a inscrição com tanta antecedência. Sim. Né? Espera, fica esperando junto. A gente ainda não acertou a mão, cara. Sim. No presencial, eu te digo que é algo que me encuca ainda das vendas dos presenciais. É algo que a gente ainda tem que trabalhar É que melhor. daí aqui no presencial tem mais fatores externos ainda que vão influenciar, né? Tipo, mais do que o normal. Porque o lançamento, o curso, o online, ainda ele tem, tu tá mais no teu controle, né? No controle de quem Uhum. comprou, no caso, do consumidor, do cliente, do aluno. O presencial, não. O presencial, cara, tipo assim, eu tenho um evento que eu fui ano passado, que agora vai ter esse ano também em São Paulo, que eu era um lead praticamente pronto. Eu não comprei no passado, lá durante o evento, que estava mais barato, porque eu pensei, vou esperar para o ano que vem. Mas assim, já consciente de que esse ano eu compraria para ir. Aí, final do ano, minha esposa engravidou. E é bem pro mesmo período. Cara, eu não tenho como ir no evento agora. E assim, eu na lista do cara, eu sou um lead que abre e-mail, eu sou um lead que consome o conteúdo do cara, vou estar nos públicos de engajamento, eu vou estar assistindo as histórias. Eu sou um lead super qualificado, uma Uhum. audiência super qualificada do cara. Só que eu não tenho como ir no evento É. por um fator externo, que o cara não tem como mensurar isso nas campanhas, nem em nenhuma métrica digital. Então, isso eu acho que é uma das habilidades que, assim, também já amadureceu bastante, mas ainda está se construindo, né? Essa parceria do expert, entender isso, da agência, do gestor de tráfego, enfim, seja toda a equipe entender esses fatores externos aí, né? O nosso público, cara, eu te digo que a pandemia ajudou muito a entender que é possível fazer a parada do online, tá? Uhum. E hoje, muitas, cara, entenderam que é possível, que é mais barato que o presencial. Né? Sim. Porque vamos lá, cara. Porto Alegre agora, tá? Em julho. Metade da galera vai ser de Porto. Tá tudo bem, Uhum. tá? Mas ela tem o deslocamento até o lugar, ela tem a refeição, enfim. E a galera do interior? A gente tem galera que vem de Santa Catarina, Paraná, porque a gente não faz curso presencial lá, a gente selecionou alguns lugares. Porra, ela tem o deslocamento, tem o hotel. Hospedagem. Uhum. Cara, o online vale muito mais a pena. Se tu Sim. tem a mesma qualidade de entrega. E eu vou te dizer pro expert, cara,
é muito melhor o online. Por quê? Tu não te preocupa com... Cara, tu imagina assim, se o curso não sai, Sim. tu perdeu a grana que tu pagou do hotel lá, do lugar que tu vai fazer, Sempre é uma daí bolada de dinheiro, né? é explicação para os alunos porque não vai sair, incomodação com o aluno que já comprou a passagem, Sim. É complicado. sabe? Então, cara, eu sou um que diminui demais os presenciais. Uhum. E, cara, se o ano que vem eu fizer, vai ser ratear ainda mais reduzido. Já estou pensando em parar de Porto, ficar com São Paulo e Vitória. Vitória tem gente, né? Tem parceiro lá forte que organiza tudo, eu não me incomodo com Legal, nada, né? legal. Faz as inscrições. São Paulo ainda sou eu, mas agora a gente conseguiu um lugar, parceiro também, que organiza. Então, assim, é muito desgaste, cara, para pouco faturamento. Ah, Denis, é pouco faturamento que 50, 60, cara. Perto do Sim, online comparação, né? e com o desgaste todo que tu Sim, tem, né, cara? sim. Né? Então, isso também com o online te faz assim, cara, onde tu vai dar o tiro para ganhar dinheiro, né, meu? Claro, claro. Né? Não vai ficar perdendo tempo Sim. Não é pouca coisa, né? Mas com que não vale tanto a pena, né? Não, totalmente. Cara, acho que a gente já, pô, entrou em vários tópicos, vários assuntos aí. E acredito que muito conteúdo bacana. Mas eu queria te perguntar ainda, em relação à tua rotina atual. Como que é a tua rotina hoje, principalmente na parte de produção de conteúdo? Essa é uma parada que eu tenho que me policiar, tá? Tá. Porque algumas vezes, né, eu deixo apertar, assim, né? É a agência, pô, acabou o conteúdo Criativo. escrito, né? O criativo, a parte dos vídeos, cara, eu já consegui ajustar, né? A gente tá muito na frente, cara, eu Tá, tenho legal. conteúdo, assim, para 3, 4 meses na frente. Caramba. A gente está e produzindo mais, né? Até porque eu comecei a ver que isso me dá sossego para as épocas de lançamento. Sim. Ah, que é uma loucura, né? Eu preciso estar com a cabeça tranquila. Então, eu ainda espero aí, cara, final da semana, eu sei que tá para acabar aí a parte escrita, os carrosséis, enfim. Uhum, uhum. Então, produzir para mais uns 45 dias, né? E poder ficar sossegado, porque senão, cara, em meio do lançamento, a agência diz, cara, acabou, daí já me estressa a Sim. rotina, assim. Eu comecei a me policiar mais, tá? Os vídeos. Os vídeos, na realidade, é muito tranquilo para mim, né? A gente hoje gera nugget das próprias CPLs, Uhum. né? A gente gera alguns nuggets das lives, né? E principalmente de perguntas e respostas dos stories. Ah, legal. Né? Agora a gente começou a fazer alguma produção de conteúdo que eu mandei para o Josué, de situações mais clínicas mesmo, de ir para a clínica, né? Pegar Uhum. alguma. Até mesmo os próprios assuntos das caixinhas de pergunta, mas fazer uns reels de um formato um pouco Entendi, diferente. entendi. Né? Não simplesmente com aquela caixinha para não ficar Sim, isso. repetitivo, né, Aham. cara? Vir para um ambiente um pouco mais clínico. Então os vídeos estão tranquilos. Mas muda muito, né, Douglas? Assim, cara, eu me lembro quando a gente começou, a gente estava largando, sei lá, 4, 5 vídeos por semana e era uma parada escrita. Tá. Né? Daí, o início do ano passado, cara, eu fiz umas consultorias, estava bombando questões dos carrosséis, enfim, Sim. muito conteúdo em card. A gente começou de novo não, começou a aumentar e diminuir os vídeos. Hoje eu já sinto falta de mais vídeo, Sim. né? Os nossos carrosséis funcionam muito bem, mas eu acho que, de novo, a gente precisa estar voltando para uma condição de vídeo um É, não, pouquinho não tem maior. como deixar engessado isso, né? Então, os Tá, mas e tu próprios... produz essa parte a parte dos criativos em arte, enfim, carrosséis, tu manda o texto e a agência produz. Isso, Parte dos vídeos, tu grava tudo com o Joso, com o Filmmaker, isso, ou tu faz isso. alguma Não, coisa não, 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 no não, celular não. hoje? Daí eu vou no Nada. celular, tudo Ah, tu faz no agora. celular. Daí assim, a gente usa muito as CPLs hoje, né? Tá. A gente procura inclusive mudar os ambientes de CPLs, essas paradas tudo a gente, né, Sim. começa a ficar macaco velho, né, cara? Sim. Então assim, a gente fez aqui, tá, vamos mudar, Vamos porque o mudar. conteúdo é o mesmo, ou
parte ali é o mesmo, mas com cenários diferentes, né? Hoje, né, consigo investir num celular bacana. Agora a gente andava discutindo a questão do microfonezinho bacana também. Então, cara, daí hoje eu consigo fazer em casa. Os nossos vídeos do YouTube, eu faço tudo sozinho no celular. Mando pro Josué, o Josué edita. Só dá um tapa e... Né? Então são algumas coisas assim que é uma dificuldade, né, cara? Porque daí tem que bater o meu... Se eu dependesse tudo do Josué, né? É o meu horário, é o horário dele, né, cara? Então, assim, algumas das coisas que facilitou o aumento da produção de vídeo, porque antes era tudo com ele, né? Hoje ele dá a mágica dele quando eu encaminho para lá. Né? Mas me facilitou demais, me tirou até uma incomodação, porque, cara, tem que estar toda hora ligando pro Josué, falar que o Josué é um saco, né? Mas, cara, te dá uma liberdade. Te dá uma liberdade, entende? E, cara, eu tô no tesão, assim, de produção. Tanto que eu tava brincando antes nos bastidores, né? Já tava cobrando dele aí os últimos que eu mandei. Sim. E porque a gente gosta de ver, né, cara? Ver a parada evoluindo, assim, enfim, né? Essa é bem clichê, mas, cara, não tem como fugir dela. É apaixone-se pelo processo, né? Cara, não é tem isso. como fugir disso, porque a galera, assim... Voltando ao assunto dos problemas e das dores, assim, que são as premissas dos meus clientes, né? Que a gente comentou antes até em relação à criação do conteúdo aqui do podcast. Cara, a galera quer fazer assim, quer gravar um vídeo e deu. Agora eu quero ir fazer o meu serviço, fazer o meu trabalho. Cara, não vai rolar. Cara, assim, hoje eu sinto falta das épocas de lançamento. Olha aí, sabe? ó. Então, assim, agora eu já sei que vai vir um calhamaço de criativo para gravar, né? Então, cara, tu já sente falta daquilo, né? Daí aquela adrenalina das CPLs, né, meu? Daí depois a abertura de carrinho, né? Daí tá todo mundo louco, né, cara? Tá todo mundo loucão, né? E então, assim, são períodos te estressa, te incomoda, tem época que dá bom, tem época que dá ruim, mas, cara, é isso, a paixão pelo processo é uma parada legal. E de novo, né, tem a ver, né, eu sempre deixei muito claro para as meninas isso, né, cara, a gente entra no negócio para ganhar dinheiro, assim como elas estão dentro da clínica delas para ganhar dinheiro, e eu deixo muito claro isso. Só que o veículo para a gente ganhar dinheiro é o nosso trabalho, né, cara? Então, né, no meu caso, eu ensinar elas vai fazer eu ganhar dinheiro. No caso delas, elas a melhorar o resultado delas, né? Porque o que eu ensino elas a melhorar o resultado. Sim. Esse é o veículo, né? Elas melhorando o resultado delas, elas vão aumentar o faturamento. Né? Então, eu ganho mais, elas ganham mais, né? E todo mundo fica feliz. Muito bom. Cara, já direcionando então aí para um fechamento desse assunto, se é que é possível fechar, né? Porque, cara, é tanta coisa, a gente tem, enfim, a gente vai resumindo alguns pontos, mas tem tanta coisa para abrir aí. Mas eu queria ver em relação ao tua expectativa, né? Em relação aos próximos passos. Tu comentou que tem um lançamento, então agora que tá por vir, que já vai ser diferente, então já deve estar gerando aquela ansiedade diferente, mas o que mais tem para acontecer? Como que tu enxerga? Se quiser pincelar um pouquinho em relação ao mercado também, o que tem de novidade aí para vir? Então, cara, agora a gente ainda tem mais 3 grandes lançamentos no ano, né? A gente normalmente trabalha com 4 ou 5 lançamentos no ano. A gente tem mais 3, né? Foi feito um. A gente vem com um curso novo em agosto, tá? Uma outra parada que eu vejo que me ajuda bastante dentro desses processos é a criação da autoridade através dos livros, né? Sim. Então, eu lancei o livro agora de depilação novo, junto com o último curso, né? E em agosto saiu o curso novo de criolipólise com um livro novo de criolipólise, né? Então, assim, a gente também ter um curso onde tu é o gerador de literatura, né, cara? Tu não tá simplesmente criando algo, né, onde tu não tem uma base, né? Então, esse ano está sendo um ano cansativo, né? Final do ano passado, né? Para finalizar esse livro de depilação. Agora entreguei ontem, cara, o livro de criolipólise, né? Caramba.
Então é desgastante, assim, sabe? Eu tô cansadaço, né? Sim. Mas agora também tem que esquecer essa parada, porque, né, vem Sim, agora focar o lançamento, né? E então vem curso novo, né? Isso a gente ainda tem que gravar, então ainda tem isso, né? Caramba. Vai ter o lançamento em agosto, mas daí tem que arranjar espaço lá na agenda do Josué, na minha, porque a gente tem que gravar o curso novo de criolipólise. E, cara, qual é a expectativa? Cara, a expectativa é sempre aumentar faturamento, né, velho? Vamos lá, vamos ser Uhum. bem direto. Realista, é isso aí. Cara, eu curto o meu trabalho, mas eu curto dinheiro, cara. Curto ter dinheiro. Eu não sou desses caras que tem frescura, assim, de dizer, eu trabalho por amor. Não, cara, eu curto o que eu faço, mas eu curto ter grana, eu curto poder comprar as coisas que eu quero, comprar a carninha lá para fazer o churrasco especial, comprar uma terrinha lá perto do rio para fazer a minha pesca. Legal. Cara, eu curto as paradas, entende? Para isso, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, a gente precisa ter dinheiro, cara. Sim. Né? A gente precisa ter dinheiro. Se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai conseguir fazer muito dessas paradas. Então, dinheiro traz felicidade? Não sei se o dinheiro traz, mas ele me ajuda a ser feliz, né, cara? Totalmente. Ele me ajuda a ser feliz, né? Então é mais ou menos por aí, cara, o que vem para Legal, até o legal, final do legal, ano. muito bom. Tem um corte em relação ao dinheiro aí do primo rico que é muito massa, que de uma pesquisa que saiu e tal. E aí eles dizem, o que traz felicidade é tal e tal coisa, é validação, não é validação social, mas é alguma questão de social, não sei o que de relacionamento, não sei o que de mais, né, realização e tudo mais. Ele falou sim, mas o dinheiro me ajuda em todas essas coisas, então, cara, não tem como tirar o dinheiro da equação, né? E Cara, é mais ou menos por aí. há bastante tempo atrás, cara, eu me formei e vim aqui eu sou de Porto Alegre, né? Vim morar em Teotônia primeiro e fui fazer o curso do Dale Carnegie, sabe? Sim, sim. E daí o cara dizia, né? O professor, né, cara? Cara, muito do que tu precisa para ser feliz, o dinheiro te ajuda, né, meu? Com Então vamos lá, certeza. deixa de ser hipócrita, né, cara? Vamos lá, deixa de ser hipócrita. Então, cara, viajar para a Europa vai te fazer feliz? Vai, cara. Claro. Eu tenho um carro legal, vai. Eu poder comer uma carne bacana, ir no restaurante bacana, cara, vai. Quem nega isso tá mentindo pra si mesmo, né? Então, vamos lá. Cara, o que tu pode deixar de dica aí pra galera que botou os pezinhos no digital, experimentou, mas ainda tem um negócio, sei lá, físico, um negócio tradicional e, cara, tá com medo. O Josué não vai conseguir pegar aqui, cara, mas tu pode ler aqui, tá? É a tirinha da Hotmart, lá do nosso Sim. Black da Hotmart. Consegue ler ali o que tá escrito? Nesse de baixo aqui? Chega de Chega de desculpas. Chega de Tava indo pro desculpa. lado. Essa aqui, cara, foi uma paradinha que eu ganhei lá na Fórmula de 2019, né? Olha aí. E daí era lá a hashtag que ele usava, chega de desculpa, né? E, cara, também era uma parada que me impactou, né? Porque eu era o cara da desculpa também. Por que que eu não vinha pro digital? Porque eu não tinha tempo. Porque eu tinha vergonha de gravar vídeo, né? E, cara, a galera que tá assistindo, vou lá direto lá na câmera agora, a galera que tá assistindo, né? Eu falo muito isso para as minhas alunas. A gente vê muita gente pior que a gente, muito pangaré aí vencendo no mercado, mas é o pangaré que sabe se comunicar, é o pangaré que sabe, né, usar as redes sociais, que sabe vender, e ele tá te atropelando porque tu não sabe fazer essa parada, né? Então, chega de desculpa, cara, né? Bota a cabeça no digital, essa parada vai te ajudar, né? Vai te ajudar a aumentar o teu faturamento e pode ter certeza, cara, que ganhando mais dinheiro tu vai ser mais feliz. Pode ter certeza. Muito bom, muito Tá bom. bom? Cara, te agradeço demais, Enes. Valeu, Douglas, pelo Pela convite. troca, cara, Tá? foi, eu acho que enriquecedor. Acredito que vai somar muito aí pra galera. Quem sabe mais pra frente a gente não troca outra ideia, focando mais em lançamentos, enfim, essa foi um pouquinho mais geral, né? Mas tem muito assunto, eu acho que a gente pode abordar aí também, E né, deixa um cara? convite para ti, cara, se tu quiser acompanhar também, né, os lançamentos, os Com bastidores, certeza, quiser ir com para lá certeza. acompanhar os bastidores. E o convite para a galera mesmo, daqui a um pouco não sendo da área, né, cara, e Sim. quiser acompanhar, ver como é que é o processo, passo a passo de venda, né, e a galera poder explorar. Mas Muito te bom. agradeço. Tá? Cara, tá aí o Denis, tá aí, acho que essa troca e essa experiência que fica pra galera. Cara, tu é uma baita referência hoje de comunicação, já te sigo há bastante tempo, então acho que com certeza, mesmo que não seja da área, vale muito a pena ver, nem que seja com aquele olhar crítico, cara, o que o cara tá postando, né? Pra onde eles estão se movimentando.
e acompanhar também os lançamentos, porque hoje vocês são uma baita referência aí. Então, eu agradeço demais o convite, fica a referência pra galera. Se esse conteúdo te ajudou, fez sentido pra ti, se tu pegou algum insight bacana, deixa aí nos comentários, manda teu feedback pra gente, que a gente tá sempre pensando, né, em gerar mais conteúdo, gerar mais valor pra vocês que estão nos assistindo aqui. E eu te vejo no próximo Dogcast. Valeu!